aí pessoal, hoje eu tô aqui para falar de tuplas. É uma estrutura de dados que eu acho muito interessante, ela quebra um galhão muitas vezes. E como é uma estrutura de dados que não foi pensada originalmente lá no início do C#, pode ter até programador experiente aí que deixou de se atualizar com o tempo que não conhece. Então vamos lá para o código que eu vou mostrar para vocês. Como eu sempre recomendo, estou começando aqui com a documentação da Microsoft, está em português mesmo. Ele sempre dá uma dica aqui, ó, que algumas partes podem ser traduzidas automaticamente, então vai ter uma parte ou outra que pode estar com um português meio estranho, mas de qualquer forma quebra um galhão aí para quem não tem muita intimidade com a língua inglesa. Essa parte da documentação também ela é interessante porque ela tem essa parte de executar. Se você não quiser rodar no seu código mesmo, criar ali um projetinho como eu vou fazer, você pode dar um executar aqui, ó. Rodar aqui diretamente, ó. O resultado está aqui embaixo na saída. Mas hoje eu vou mostrar para vocês diretamente aqui. Então eu criei um projetinho simples, do tipo console mesmo. Vamos primeiro entender o que é a tupla. Disponível no C# 7 posterior. Recurso tuplas fornece sintaxe concisa para agrupar vários elementos de dados em uma estrutura de dados leve. Talvez não tenha ajudado muito, né? Mas vamos lá. Primeiro, fornece uma sintaxe concisa, quer dizer que ele vai de forma simples, de forma prática, agrupar vários elementos de dados em uma estrutura de dados leve. Então aqui a gente tem uma estrutura de dados com vários elementos de dados. É aqui que está o cerne da coisa. Eu vou copiar aqui o código e vou substituir o meu. Vamos rodar e ver o que acontece. Então a gente tem aqui o resultado igual que a gente espera aqui, o output. Aqui ele está dando a dica do que a gente deve esperar. Então nós temos aqui tuple with elements, 4 no caso 4,5 e 3, né, igual tem aqui, porque aí tem a questão do ponto da vírgula em português, mas tudo bem. E embaixo, soma de 3 elementos é 4,5, soma de 3 elementos é 4,5. Ok. Vamos entender agora esse código. O que ele está mostrando aqui no começo é, eu estou criando uma tupla chamada T1, ela é composta de um double e um integer, então é um double e um inteiro. E os valores que ele está recebendo é o 4.5 e o 3. Quando eu vou acessá-los aqui a gente tem uma interpolação de strings, né? Então ele vai acessar o T1. E aí ele quer acessar esse valor aqui, ele usa essa nomenclatura. Os elementos da tupla sempre podem ser acessados por esse tipo de nomenclatura aqui. Item 1, item 2, item infinito, dependendo do tamanho da tupla que você usa aqui. A tupla pode ter um tamanho aqui n, vamos dizer assim. Se você quiser colocar 10 itens aqui, você coloca. Vai colocando vírgula, vai colocando o tipo, e aí você cria uma tupla de 10. E aí quando você vai acessar, você coloca item 10, item 9. Ou, como ele mostra aqui embaixo, você pode nomear estes elementos. No caso aqui, como ele colocou, veja que aqui tem só double e integer. Aqui ele coloca double sum, integer count. Ele está dando o nome, então quando eu vou acessar aqui, o T2, que foi o que criou aqui, eu posso colocar T2.count, T2.sum, e ele acessa diretamente esse item. Ainda que eu poderia usar a nomenclatura item. Item 1. Vai funcionar do mesmo jeito, porque no caso aqui o count seria o item 2, né? Ainda assim ele mantém essa forma de busca, mesmo você tendo nomeado, mas obviamente depois que você nomeou fica mais legível você utilizar o nome dado mesmo. Isso aqui é uma forma simples de você fazer a tupla. Mas para que serve a tupla? A própria documentação nos dá aqui casos de uso de tuplas. Um dos casos mais comuns é como um tipo de retorno de método. Ou seja, em vez de definir out parâmetros de, esse out parâmetros de é um dos problemas da tradução automática. Na verdade, isso aqui é aquele parâmetro out, que é um parâmetro que você manda para o método, esperando que ele seja alterado e retorne. Se você clicar aqui no próprio link, ele vai te dar uma explicação do que é. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada aí. Qualquer coisa até pede um vídeo aqui que eu mostro para vocês. Mas seria isso. É um parâmetro que você manda para o método para que ele devolva para você. Esse parâmetro, você vai mandar um tipo. Se você mandar um tipo, por exemplo, inteiro, ele vai te devolver um inteiro. Um só. Você pode tentar tornar isso com uma lista, mas a lista também seria uma lista, vamos dizer, do mesmo tipo, lista de inteiros. Mas vai que você quer que ele devolva, por exemplo, um inteiro. Imagina que você está querendo que ele devolva uma string, que seja o nome do país, com um inteiro que seja a população desse país. Uma lista já não serve, uma tupla já iria melhor, porque você faria uma tupla de string com integer, manda e ele devolve. Mas no caso aqui, ele até faz uma coisa além. Você não precisa usar o parâmetro out. Eu
Vou copiar aqui o exemplo dele. Esse aqui eu vou separar em dois. Eu vou colocar isso daqui no nosso main, para ele rodar. E vou criar separado este método aqui. Find min max. Seria o quê? Encontre o mínimo e o máximo de alguma coisa. Eu vou explicar o código aqui. Então, olha só. Aqui ele está dando um erro, porque esse método eu não coloquei como static. E como o main é static, ele não poderia chamar um método não static, a não ser que eu instanciasse a classe e tudo mais, coisas do C#. O que o find min max vai fazer? Ele vai receber aqui esse grupo de inteiros, chamado input, vai verificar se é nulo, se é zero, se for ele devolve dizendo que não dá para achar mínimo e máximo em alguma coisa nula ou que não tenha um array vazio, e aí ele vai fazer isso aqui, ó, mínimo e max. Ele vai colocar os valores máximo e mínimo invertido. Isso é um algoritmo interessante para você estudar, porque às vezes pode cair, por exemplo, numa entrevista, como que você acha o mínimo e o máximo. Isso é uma forma interessante. Então ele coloca aqui, ó, var e input. Então ele vai correr esse input aqui para olhar todos os itens e vai falar, se o i for menor que o mínimo, então o mínimo é i. Se o i for maior que o máximo, então o máximo é o i. E depois ele retorna mínimo e máximo. Esta parte aqui, ela é menos importante para nós nesse momento, e aí se você tiver dúvidas, roda colocando breakpoint, estudando o que está acontecendo. Ah, eu não entendi essa parte aqui, ó. Porque se i for menor que mínimo, i for maior que máximo, isso é uma coisa que às vezes a gente não está acostumado a fazer esse tipo de algoritmo, e isso aqui é muito interessante para expandir a nossa mente, para mostrar para a gente como que as coisas funcionam. Às vezes a gente pensa, ah, como que eu acho o mínimo e máximo? Às vezes você vai pensar, você vai até achar uma solução, mas ela é muito trabalhosa e aqui é a forma mais simplificada de fazer. Mas isso aqui não interessa pra gente nesse momento. O que interessa realmente é isso daqui, ó. Isso. Então repare que eu estou retornando o mínimo e o máximo junto. Eu não posso retornar assim, ó, sem parênteses, porque isso não faz sentido, isso é fora da sintaxe. Quando eu ponho parênteses, eu digo que isso aqui é uma coisa só. Vamos dizer que é um grupinho, no caso é a nossa tupla, que vai conter o mínimo e o máximo, respeitando o retorno que eu espero desse método. O que eu espero desse método find min max? Eu espero que ele retorne uma tupla com dois inteiros e ele ainda nomeia. O primeiro inteiro chama min, o segundo inteiro chama max. E eu utilizo ele aqui. Olha só. Então eu crio aqui uma variável qualquer, dizendo que é um arrayzinho que tem o número 479, mando para lá, para o find min max, e ele tem que me retornar qual é o mínimo, qual é o máximo. Aqui ele vai pegar a minha array, vai escrever na tela, né? Que seria isso aqui, ó, 479, que é o output que eu estou esperando, e vai falar, olha, mínimo 4, máximo 9. E quando eu jogar aqui, ó, aqui é uma coisa interessante para vocês começarem a pensar. Sempre quando vocês estão desenvolvendo o software de vocês, é necessário que vocês façam um mínimo de testes para ver se está funcionando. Eu não estou nem falando aqui de testes unitários, coisas que a gente deixa no código. Não, é já parar para pensar de uma forma diferente. Tá funcionando, mas será que se eu colocar um número negativo ele funciona? Se eu mandar um zero ele funciona? Porque ao longo da jornada de vocês vão perceber que às vezes uma coisinha dessa, uma besteirinha dessa acaba com o seu código. Ah, eu não estava prevendo que ele mandasse zero. Eu não estava prevendo que ele mandasse um negativo. E aí dá pau. Mas no caso aqui ele está dizendo, ó, entre 90, 67 e 100, o mínimo é menos 9 e o máximo é 100. Vamos rodar esse código para ver se ele realmente dá esse output. Olha lá, limite 479, 4 e 9, e o outro aqui, ó, menos 9, 0, 67, 6 é menos 9 e 100. Então tá funcionando. Uma coisa extra aqui, além dessa explicação da documentação, olha só, nos dois casos que eu testei, o array estava em ordem, 479, menos 9, 0, 67, 100. Repare que está crescente. E aí, obviamente, o mínimo e o máximo estavam nas pontas. Então isso é outra coisa que eu acho que você tem que pensar. Tá, com coordenado, na verdade seria até fácil, era só mandar eu pegar o primeiro e o último. Será que funciona no array desordenado? Vamos testar. Ó, vamos colocar aqui, ó, um 5. Pronto, só isso aqui já quebrou. E vamos colocar o 1 no final aqui. Vamos rodar. O resultado vai ter que ser o mesmo.
Mas agora ele já não é o primeiro e o último. Olha só. Manteve aqui o meu novo array. E ó, menos 9 e 100. Menos 9 e 100. Ok. Então não importa onde o mínimo e o máximo está. Ok? Isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês. É pensar onde podem ter eventuais pegadinhas. E voltando aqui à explicação da tupla, que é o que nos interessa. Vocês viram que eu pude usar a tupla aqui como tipo de retorno do método. E aí, quando ele retornou para mim, ó, ele retornou aqui, eu utilizei, ó, limite mínimo, limite máximo. Outra coisa que é interessante aqui, que ele demonstra pra gente, é que você pode desconstruir uma tupla. Então a tupla é aquele conjuntinho, no nosso caso aqui, com dois tipos de dados e obviamente dois valores. Então eu tenho um mínimo e máximo dentro da tupla. Quando eu rodo esta linha aqui, eu quebro essa tupla, pego o valor de um, coloco numa variável, pego o outro valor do outro item, coloco em outra variável e posso utilizar eles separadamente. É o que tem aqui, ó. Quando eu crio esse var mínimo e máximo e digo que ele é igual à tupla que vai retornar, eu peguei o resultado deste método, que era uma tupla, e quebrei. E joguei um para cá, o outro para cá. E a partir daí eu posso usar eles isoladamente, como ele já está usando aqui, ou como eu posso mostrar para vocês aqui. As primeiras linhas não modificou nada, mas aqui eu consegui mudar o meu mínimo. Ó, olha só o que eu tinha feito aqui, ó. Mínimo, vou marcar aqui, mínimo mais igual a 1. Então ele estava menos 9. Quando eu coloquei 1, obviamente somando o menos vai aumentar, então menos 9 vai para menos 8 e o máximo continua igual. Então ele funcionou, eles estão separados. Nesse momento aqui, ó, eu mexi só com 1, eu mexi com o mínimo como variável. Ele é uma variável como se fosse isso aqui, ó. Ele virou uma variável. Isso aqui e isso aqui seria a mesma coisa. Logicamente, tive que colocar nomes diferentes para não dar erro. E esse erro aqui é porque eu não estou utilizando essa variável em lugar nenhum. Mas é isso. Isso aqui e isso aqui são a mesma coisa. São duas variáveis inteiras. Tanto que se eu coloco o mouse aqui em cima, é muito pequenininho, talvez vocês não enxerguem. Mas ele mostra, ó, variável local, int. Ele sabe que isso aqui é um int. Porque quando ele quebrou, quando ele desconstruiu a tupla aqui, ele olhou, olha, esse pedaço que eu estou desconstruindo da tupla. Bacana, né? Bom, se você está achando legal, por favor, já deixa um like aí. Aproveita e se inscreve no canal para receber mais material como este. E só mostrando um pouco mais da documentação, tem aqui o parâmetro de tupla como saída, tupla versus system tuple, coisas que vocês podem dar uma lida, mas que não é a minha função hoje trazer para vocês. A minha ideia hoje realmente era trazer essa resumida na tupla, que é uma coisa que às vezes muita gente não conhece ou não consegue entender uma forma de usar, para que eu vou utilizar isso. Lembrando, a tupla vocês já viram aqui, ó, eu utilizei essa tupla com integer, mas nos primeiros exemplos eu tinha colocado double integer. Eu posso criar uma com string inteiro, eu posso criar com tamanho maior, eu posso colocar aqui uma lista, eu posso colocar um tipo de dado que eu criei, por exemplo, cliente. Posso colocar ele aqui, qualquer dado que você esteja utilizando, dá para utilizar aqui e com um tamanho qualquer. Lógico assim, não vai utilizar um tamanho gigantesco, não vai, vamos dizer assim, utilizar isso aqui de forma desmedida, porque senão depois não fica fácil nem para você ler. Pode ser que em algum momento, não, agora eu preciso criar um tipo de dado especial para colocar esse tanto de coisa que eu estou inventando. Mas para coisas simples, para coisas corriqueiras, rápidas, a tupla é uma excelente ferramenta. Legal? Então é isso, se não deixou o like, peço que deixe, que compartilhe com alguém e te vejo no próximo código.